Que é família daqui, fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Daniel Chapo assina carta branca para a polícia assassinar o povo moçambicano. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão ouvindo dizer, tá? Daniel Chapo, mais uma vez, implacável. Porque não as manifestações que serão reprimidas, que serão derramadas sangue, não serão aquelas pacíficas. Basicamente, está falando assim que, tipo, só a pacífica é aquelas manifestações da Frelimo. Aqueles que não forem da Frelimo não são pacíficas e vão derramar sangue. E já começou, tá? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta. Deixa aquele like maroto, deixa o like se não gostou. Comente bastante que é essencial. Tamo junto, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família. A Polícia da República de Moçambique tem uma carta branca assinada pelo comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, de nome Daniel Chapo, para assassinar o povo moçambicano, segundo o Movimento Democrático de Moçambique. Sim, o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, ao ter se pronunciado nos termos em que o fez, não só de forma direta, dá uma orientação às Forças de Defesa e Segurança para assim o agirem. Portanto, derramar sangue dos manifestantes, mas também estimula com que a polícia haja de acordo com esta orientação. Portanto, a polícia da República de Moçambique tem agora a carta branca para poder assassinar o povo moçambicano, disse Ismael Nhakukwe, o porta-voz do MDM. Esta é a reação da formação política sobre o pronunciamento de Daniel Chapo, presidente da República, na segunda-feira em Cabo Delgado, e até a entrevista que ele deu à TVM, onde durante o seu discurso e a entrevista que faria jorrar sangue dos manifestantes. Sobre a matéria, ontem, durante o Conselho de Ministros, Chapo se explicou referindo que a interpretação da referida parte do seu discurso foi marginal ao contexto. Clarificou que se referia a manifestações ilegais e nos moldes não previstos da Constituição da República. Na ocasião, criticou os órgãos de informação que se esmeram para difundir falsas informações. Este posicionamento de Chapo foi frisado no briefing do Executivo à imprensa pelo porta-voz Inocêncio Impinsa. No entanto, mesmo após esse esclarecimento, o MDM recordou que membros dos partidos políticos da oposição têm sido assassinados pela polícia e alerta para uma possível escalada da violência policial para níveis alarmante. Por outro lado, acusou Daniel Chapo de não reconhecer ou conhecer a história de Moçambique ao criar analogia entre o iniciar da guerra dos 16 anos com as manifestações. O presidente, ao afirmar que a guerra civil iniciou também com este nível de manifestações, ao comparar os manifestantes com bandidos armados, tentam desvirtuar o Estado. Simplesmente demonstra que não conhece a história de Moçambique, porque esta comparação, passados 32 anos aos acordos de Roma, demonstra que o Partido Frelimo continua era um partido arrogante, excludente, não tem e não traz confiança para a sociedade moçambicana, disse. Para o MDM, a figura do presidente da República deve ser postura suficiente e firme para assumir os seus erros e criar mecanismo de coesão do Estado moçambicano, União e Reconciliação Nacional, referiu citado pela STV, né, família? Fonte, como é que fala? MZ News. Eu vou deixar aqui as declarações da entrevista em que Chapo deu, tá? Na TV, como é que fala? Na TVM. Vamos assistir aqui, por favor. Daniel Chapo foi investido presidente da República num contexto particularmente difícil para Moçambique. O que tem em mente para unir os moçambicanos? Em mente para unir os moçambicanos é basicamente manter os princípios da nossa unidade nacional. Desde a luta de libertação nacional, o segredo do sucesso do povo moçambicano é a unidade. Como sabem, antes da independência, nós tínhamos vários movimentos de libertação, e a Frente de Libertação de Moçambique, ela resulta da união destes vários movimentos. Daí que achamos que era muito importante mantermos a nossa unidade nacional. Este é que é o segredo principal para responder diretamente à pergunta. Mas é importante fazer referência que estes aspectos que estão a acontecer, elas vêm acontecendo desde 1994. São 30 anos de governação multipartidária, de 94 até 2004, e sempre que terminamos eleições, houve sempre situações como esta de instabilidade ao nível do país. Desta vez é um pouco mais visível porque acontece na capital e nas vezes anteriores aconteceram na zona centro,
não é? Principalmente em Sofala, Manica, Tete, Zambésia, onde, portanto, logo depois do processo eleitoral, desde 94, a Renamo sempre fez os ataques. Morreram pessoas e sempre estas coisas aconteceram. Por isso que durante a campanha eleitoral nós fizemos questão de dizer publicamente para que os 30 anos de governação multipartidária fossem um momento de festa. Por isso, se repararem, a campanha foi uma campanha, sem margem de dúvidas, pacífica e ordeira durante os 45 dias. As eleições também, tivemos várias missões de observação ao nível, portanto, do nosso país, e logo depois da realização das eleições, no dia 9 de outubro, dia 10 fizeram os relatórios, dia 11, que foi uma sexta-feira, divulgaram os seus relatórios, onde deixaram claro que as eleições foram livres, justas e transparentes e que condenavam, portanto, um dos candidatos que, antes da contagem dos votos, autoproclamou-se vencedor, não é? E depois assistimos, portanto, à deslocação deste candidato para Nampula, para Sofala, numa tentativa que não se percebe muito bem o que se pretendia, porque as eleições já tinham terminado, a campanha também. Mas, para além desta questão relacionada com autoproclamar-se vencedor antes da contagem dos votos, tivemos também a questão de convocação de uma manifestação eleitoral antes também da divulgação dos resultados. Os resultados foram divulgados no dia 24 de outubro e as manifestações foram convocadas para o dia 21 de outubro, numa segunda-feira. E tendo visto que as deslocações para Nampula, para Beira, não tiveram sucesso, então nós até sexta-feira tínhamos certeza absoluta que segunda-feira, dia 21 de outubro, não haveria eleições. Mas foi quando, na madrugada de sábado, acordamos, portanto, com a notícia de assassinato de 2 jovens moçambicanos, que é o Elvino Dias e o Guambe. Quero aproveitar esta ocasião para, mais uma vez, reiterar os meus sentimentos, condolências às famílias enlutadas. E no mesmo dia do assassinato destes 2 jovens moçambicanos, nós mostramos o nosso posicionamento, que era de condenação e de repúdio. E pedimos para que imediatamente fosse, portanto, esclarecido o crime e fossem, portanto, aceleradas as investigações. E notamos que durante este período todo em que nós nos encontramos, as pessoas saíram primeiro no dia 21, não propriamente por causa de resultados eleitorais, mas por causa, portanto, destes assassinatos que nós próprios também condenamos. E de lá para cá, temos assistido a essa agitação por vários lives, que devem ter sido feitos mais de 1000, mas nunca vimos, portanto, a se pedir o esclarecimento deste crime hediondo. E nós queremos reiterar, aproveitando esta entrevista, para que possa se esclarecer o que aconteceu para o assassinato destes 2 jovens, tristemente. E daí, a primeira manifestação, dia 21 de outubro, foi, portanto, os assassinatos. Depois dos assassinatos, partiu-se para, alegadamente, resultados eleitorais. Depois de se passar toda a fase da divulgação, validação e tomada de posse, ainda no meio houve, alegadamente, a verdade eleitoral. Depois de tudo isto ter passado, agora temos ouvido a questão do custo de vida, e nós, como governo, estamos a tomar medidas para que realmente possamos aliviar o nosso povo de alguns aspectos que precisamos de trabalhar como governo, é nossa responsabilidade. Mas realmente esta questão relacionada com as manifestações, precisamos de continuar a trabalhar para percebermos as reais motivações, porque temos visto alastrar-se durante muito tempo. Quando digo as reais motivações, porque durante a Guerra dos 16 anos também foi assim, no início. Nós começamos dizendo bandidos armados, depois conseguimos notar que, afinal de contas, havia uma estrutura organizada que promovia os ataques de forma muito organizada. É quando se começou a falar da Renamo. Se recordarem, em 2017 tivemos a situação do terrorismo em Cabo Delgado, e passamos cerca de 2 anos a falar de insurgentes, não é?
e dizíamos até que não era assunto das Forças Armadas de Moçambique, mas era um assunto da polícia, porque era uma questão de manutenção da ordem e tranquilidade pública. 2 anos depois é que nós admitimos que não, realmente não é insurgência qualquer e não é uma questão de manutenção de ordem e tranquilidade pública, mas era um terrorismo. E estamos hoje a entrar para o 8º ano, metade do período que durou a Guerra dos 16 anos, em Cabo Delgado. Então precisamos de ficar muito atentos para perceber os reais motivos das tais manifestações, não é? Porque, como eu dei as 2 experiências anteriores, alega-se uma determinada coisa, as pessoas caem na onda desta alegação, mas depois, a dado passo, consegue perceber que não, afinal de contas, era apenas um pretexto para alcançar um objetivo. Então, eu queria aproveitar esta entrevista para podermos, mais uma vez, reiterar essa chamada de atenção a todos os moçambicanos e continuarmos a trabalhar por todos os canais para podermos, portanto, encontrar estabilidade econômica, social e política para o nosso povo e desenvolvermos o nosso país. Exato. Vou insistir um bocadinho na questão que já havia colocado. O senhor Presidente fala aqui de unidade nacional, mas o que é que exatamente o Executivo pretende fazer para alcançarmos a tão almejada unidade nacional? O que nós temos feito é aquilo que temos vindo a fazer como um povo, não é? Para a nossa unidade, sabe muito bem que, em princípio, até temos já, como é que posso dizer, símbolos que nos unem, uma língua que nos une. A questão, por exemplo, da nossa bandeira nacional, ela é única, do Rovuma ao Maputo. E se percebeu durante este processo das manifestações eleitorais, tentaram deturpar a bandeira nacional, que é um símbolo que nos une, não é? Desde a nossa independência nacional, nunca apareceu alguém a pôr em causa este símbolo da unidade nacional. O outro exemplo que eu posso dar é que, durante este processo das manifestações, conseguiu perceber que apareceram a tentarem pôr em causa o hino nacional, não é? Este é um dos símbolos da nossa unidade nacional, que temos que manter, respondendo à pergunta. Também, durante este período todo das manifestações, conseguiu perceber que chegou uma fase que tentou se pôr em causa os nossos heróis, aqueles que lutaram, derramaram seu sangue para libertar essa pátria e são reconhecidos, a título de exemplo, Eduardo Chivambo Mondlane, é o arquiteto da unidade nacional, não é? Que uniu os 3 movimentos para formar uma única frente, que uniu todos os moçambicanos para nós podermos alcançar a nossa independência. E podia dar exemplo de vários outros heróis. Mas, se reparar, durante as manifestações, tentaram pôr em causa, portanto, a existência portanto, a legitimidade destes nossos heróis. Portanto, são estes exemplos que eu estou a dar aqui, que nós precisamos de manter como um único povo. E não pode aparecerem pessoas que põem em causa a nossa bandeira, põem em causa o nosso símbolo da República de Moçambique, que põem em causa o nosso hino nacional, que põem em causa os nossos libertadores da pátria, o arquiteto da unidade nacional, Eduardo Chivambo Mondlane, que é reconhecido por todos nós. Portanto, é isto que nós temos que lutar como moçambicanos, para manter a nossa unidade nacional, a nossa língua, por exemplo, que nos une, que é a língua portuguesa. Cada um de nós tem, portanto, a sua língua, que geralmente nós chamamos línguas maternas, não é? Mas depois temos uma língua que nos une, que quando estamos, nós todos falamos a língua portuguesa. Ainda temos que continuar a trabalhar cada vez mais para consolidar. Temos que reconhecer que há muitos moçambicanos que ainda não falam esta língua, que une os moçambicanos, e podia dar vários outros exemplos de aspectos que temos que continuar a lutar para a nossa unidade. Portanto, são esses aspectos que eu estou a fazer referência, que, se reparar, durante as manifestações, tentaram pôr em causa estes símbolos. E isto é uma tentativa de desunir o povo moçambicano. E nós não podemos permitir que isto aconteça, porque a nossa independência, a nossa soberania, a nossa integridade territorial custou muito sangue, continua a custar. Temos jovens no Teatro Operacional Norte que estão a lutar contra o terrorismo há mais de 8 anos, a derramar o seu sangue para esta pátria. E não podemos aparecer e tentar, portanto, desprezar este esforço que moçambicanos fizeram para libertar a pátria, fizeram durante esses cerca de 50 anos que vamos fazer o dia 25 de junho para desenvolver este país,
e, sobretudo, porque temos jovens moçambicanos em várias frentes a lutarem para manter esta pátria unida do Rovuma a Maputo e também para podermos, sobretudo, desenvolver o nosso país. Parte destes jovens, Sr. Presidente, compõe este grupo de manifestantes e, tal como disse, que hoje encontra um alegado problema com o custo de vida para justificar, portanto, todo o modus operandi que caracteriza as manifestações, ainda que residuais, a permanecerem em alguns pontos do país. O governo, no entanto, tem dito de forma reiterada que tudo está a fazer para aliviar, portanto, o custo de vida através de mecanismos diferentes. No quadro deste processo de recuperação económica, de alívio do custo de vida, Sr. Presidente, os alívios fiscais estarão a ser equacionados? Sim, estão a ser equacionados, como eu fiz de referência aqui. Estamos, por exemplo, a equacionar, isso é conhecido já publicamente. Respondi a uma pergunta de um colega vosso em Addis Abeba, quando estávamos a fazer o balanço da nossa presença, portanto, na Cimeira da União Africana, que nós estamos a tomar várias medidas para esse aspecto. Uma das medidas é realmente, não é pela primeira vez que isso acontece, já aconteceu, é, portanto, equacionar a retirada do IVA, que é um imposto de valor acrescentado, em alguns produtos de primeira necessidade, da cesta básica, portanto, dos moçambicanos. Isto vai permitir, até certo ponto, aliviar o preço. Também estamos a analisar a estrutura de preço dos combustíveis. Demos o primeiro passo, mas esta análise ainda continua, porque, como sabe, o Moçambique não produz combustíveis, mas se nós conseguimos aliviar os preços dos combustíveis, isto também depois tem consequência no custo de vida. Aliado a isto, também estamos em conversações com os bancos comerciais e já tomaram algumas medidas que achamos que são interessantes. A primeira medida está relacionada com aqueles que sofreram, portanto, as suas infraestruturas privadas e, sobretudo, que fizeram os seus investimentos e estas manifestações destruíram, podem se aproximar à banca para poderem ter o rescalonamento das suas dívidas. Para quem já tinha a dívida e fez o seu investimento, a banca comercial está muito aberta em relação a isso. E neste rescalonamento também pode haver a possibilidade, portanto, da baixa de taxa de juros até cerca de 15%, de acordo com a conclusão que nós chegamos. Também estamos a trabalhar com a banca para que, no âmbito da recuperação económica, as pessoas que tenham a iniciativa de fazer os seus negócios, e principalmente jovens, possam também, pequenas e médias empresas, sobretudo, terem financiamento, e neste financiamento também com juros bonificados. Esta é uma das medidas que estamos a trabalhar. Estamos também a trabalhar para que haja um fundo de garantia mutuária, e isto vai permitir também injetar mais recursos financeiros no mercado e aliviar a banca. É do vosso conhecimento também que nós, como governo, aprovamos recentemente o Fundo, portanto, de Desenvolvimento Econômico Local para os distritos, e isto vai permitir que os recursos financeiros cheguem a todos os distritos do país e principalmente para os jovens que pretendem empreender nos distritos e aqueles, sobretudo, que também estão já a empreender e que precisam de impulsionar os seus negócios e que não têm recursos, portanto, financeiros. Aliado a isto, estamos a preparar um fundo de recuperação econômica que também vamos trabalhar com o setor privado, através das suas organizações. Estamos a falar do CTA, que é a Confederação das Associações Econômicas, a CTA. Também vamos trabalhar com a APME, que é a Associação das Pequenas e Médias Empresas. Vamos trabalhar também com a ANGE, que é, portanto, a Associação Nacional de Jovens Empresários, e tantas outras organizações, como a questão da Câmara de Comércio de Moçambique, que já têm os seus membros que sofreram, já fizeram o seu levantamento, já têm os custos. Portanto, com este Fundo de Recuperação Econômica, vamos disponibilizar esses recursos para que possamos realmente ajudar o nosso setor privado a sair, portanto, rapidamente desta situação e possamos, portanto, colocar a economia moçambicana no caminho certo e continuarmos a desenvolver o nosso país. Sr. Presidente, já começaram as negociações com as operadoras de portagens e, se sim, a quantas andam? Nós já começamos as negociações, por um lado com a TRAC e por outro lado com a Revimo, na primeira fase, porque se ficaram atentos, conseguiram perceber que a questão das portagens
incidiu basicamente na cidade de Maputo e Grande Maputo, não é? Mas depois de fazermos uma análise, chegamos à conclusão que, afinal de contas, temos portagens um pouco por todo o país. E tivemos também situações de portagem nas províncias, na província da Zambésia, na província de Tete, e um pouco por todo o país. Daí que achamos que fazer uma análise e as conversações apenas com as concessionárias da cidade de Maputo e Grande Maputo e esquecer o país, que também tem as mesmas situações, não era o ideal. E achamos que devíamos também estender este processo das negociações para outras concessionárias ao nível do país, como Estradas do Zambésia, que está a gerir as portagens de Tete e outras portagens e outras concessionárias no país, e achamos que estamos num bom caminho e somos capazes de encontrar soluções à semelhança destas que eu fiz referência para o alívio do custo de vida da nossa população, para podermos realmente, com base nessas soluções de consenso, avançarmos com o consenso de todos. O Sr. Presidente assumiu desde o início do seu mandato que a paz seria uma das prioridades do seu governo. E a esta altura já está a manter alguns diálogos com partidos com assentos no Parlamento. Entretanto, eu gostava de perceber se há alguma garantia que estas conversações poderão seguir para outros fóruns da sociedade e, se sim, quando é que poderemos esperar? Esta é uma boa pergunta. É importante explicar a questão do diálogo desde o seu início, não é? Porque nós estamos a dar seguimento a um processo de diálogo que começou, portanto, desde do último ciclo de governação. Portanto, como sabem, os primeiros processos de diálogo foram liderados por Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, na altura chefe de Estado, e o primeiro modelo que foi desenhado era um diálogo com os candidatos, não é? E no primeiro encontro, os 3 candidatos apareceram, num encontro que é o candidato da Renamo, do MDM e da Frelimo. Mas o candidato que teve o apoio do Partido Podemos não esteve presente. E o chefe de Estado, na altura, não podia parar o processo de diálogo. E optou, portanto, pelo segundo formato, que era, portanto, das plataformas partidárias. E este modelo arrancou, e é este que estamos a dar seguimento. Para responder diretamente à sua pergunta, neste trabalho que estamos a fazer, estamos num bom caminho, estamos quase a 100% para fechar os termos de referência, mas no último encontro chegamos à conclusão que, afinal de contas, existem outros partidos políticos que também têm representação ao nível das Assembleias Provinciais, apesar de não terem representação ao nível da Assembleia da República. E neste processo, quando começamos, éramos, portanto, os partidos com assento parlamentar, mas também havia um partido com assento ao nível da Assembleia Autárquica, na província da Zambésia, Chiamora no Manganas, que é Gurue. Então, nós chegamos à conclusão que era importante, neste processo de inclusão, no diálogo, nesta fase que estamos a falar ainda de plataformas partidárias, na primeira fase, incluir os partidos com assento ao nível das Assembleias Provinciais, um pouco por todo o país, apesar de não terem assento ao nível das autarquias e das Assembleias Provinciais, para que não haja exclusão nesta plataforma, portanto, de nível partidário. É esta fase agora que avançamos e achamos que brevemente vamos concluir, portanto, o documento será assinado e depois da assinatura do documento, portanto, passaremos para a fase seguinte, que está relacionada, portanto, com a integração de outros estratos sociais no diálogo. Quais são esses estratos? Estou a falar, portanto, da academia, da sociedade civil, da questão relacionada com as lideranças religiosas, as lideranças comunitárias, a juventude, que tem um papel fundamental no diálogo, a questão da mulher, que é extremamente importante participar no diálogo. Portanto, todos os estratos sociais vão, portanto, fazer parte deste debate que se pretende inclusivo, que se pretende de consenso, que se pretende, portanto, discutir aspectos que possam nos levar a que próximos pleitos eleitorais não tenhamos situações como estas e que não hajam pessoas a alegar uma determinada coisa para poder criar desestabilização ao nível do país. A título de exemplo, a lei eleitoral, achamos que, de acordo com o que se diz, é importante ser revista, achamos que é de consenso. A questão relacionada com o aprimoramento do processo de descentralização,
que está neste momento a decorrer na primeira fase, de nível provincial, também temos que aprimorar, concordamos plenamente, e vários outros aspectos que achamos que são importantes. A questão da lei eleitoral, é importante dizer que a primeira lei eleitoral não tinha representação partidária, e a Renamo propôs que os partidos políticos deviam ter representação nos órgãos eleitorais. E foi aprovada esta lei, que está em vigor agora com representação de partidos políticos. E há pessoas que dizem que não, agora precisamos de profissionalizar os órgãos eleitorais e lá não devem ter representação partidária. Tudo bem, não é? Se for para voltar para o modelo anterior ou discutirmos um outro modelo, é tudo pacífico. Mas isto não pode levar as pessoas, não é, à violência. Não podem levar pessoas a manifestações violentas que estão a destruir a nossa economia e a destruir o pouco que já construímos durante esses 50 anos de independência. A guerra de 16 anos já destruiu, as instabilidades que nós sempre verificamos após os processos eleitorais, como eu disse, não é pela primeira vez, também já destruíram. E achamos que há uma coisa muito importante que eu queria aproveitar esta oportunidade. Pensar diferente é muito bom, porque não é possível construirmos um país se todos nós pensamos da mesma forma. Nem gêmeos que nascem no mesmo dia não pensam da mesma forma. Agora, o facto de pensarmos diferente não pode nos levar à violência. Este é que é o aspecto fundamental que eu queria fazer referência, e não pode nos levar a destruir os nossos próprios bens. O país onde nós vivemos é como a nossa casa, não é? Mesmo marido e mulher numa casa que até durante o casamento juram que até a morte lhes separe, lutam, discutem, mas não podem partir televisão, não podem rasgar as cadeiras, não podem queimar a casa, não podem queimar o arroz, a farinha, partir os pratos, copos, porque no dia seguinte o amor vai continuar e não vão ter onde viver nem o que comer. O país é a mesmíssima coisa, não é? Temos visto pessoas a destruírem bens que depois, dia seguinte, precisam. Este, por exemplo, questão do custo de vida. As pessoas já se esqueceram que queimaram armazéns, que tinham comida, queimaram mercearias, queimaram lojas, queimaram o armazém central de medicamentos, não é? Que era para a nossa população. Queimaram pneus nas estradas, e ao queimar pneu, também a queimam o alcatrão, a estrada se desfaz, começam as covas, mas depois aparecem a fazer as manifestações que a estrada tem cova. Esquecem-se que queimaram, portanto, pneus nas estradas. E temos também situações em que estamos a reclamar o custo de vida, mas nos esquecemos que o pouco que havia da disponibilidade é uma questão da lei da economia, não é? Quanto mais bens existirem, baixam o preço, e quanto menos existirem, o preço aumenta. E é o que está a acontecer. Então, precisamos de perceber que o país é como nossa casa. Pensar diferente é muito bom. Vamos construir o país com ideias diferentes, encontrarmos consenso, mas dialogando, porque é falar que a gente se entende, e não com violência. Sr. Presidente, ainda na esteira da questão colocada aqui pela colega Irene, não obstante todo este processo, portanto, todas estas etapas que se vão desenrolar ao longo do diálogo, o Sr. Presidente nunca, sempre garantiu que não fecha as portas a um diálogo direto com o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane. Ainda aventa esta hipótese? Sempre, desde o início. Desde o primeiro dia que fiz, portanto, o primeiro diálogo, os colegas da comunicação social fizeram esta pergunta e até hoje a resposta é a mesma. As portas estão abertas. Se vocês perguntarem, fizerem um inquérito às pessoas que já estiveram aqui na presidência para falar com o chefe do Estado, vão perceber que nenhum deles teve mais de 3 dias para ter a resposta e encontrar-se com o chefe do Estado. Portanto, as portas continuam abertas, a resposta continua a ser a mesma. Como podem ver, os presidentes dos partidos políticos vêm aqui à presidência, nunca foram proibidos, são recebidos, estamos a conversar, estamos a fazer o diálogo e a resposta continua a ser a mesma. As portas estão abertas, qualquer moçambicano que quer falar com o chefe do Estado, estamos aqui para recebê-los. Então, e agora também estamos a dizer que nesta primeira fase é uma fase dos partidos políticos em relação a este diálogo, para os termos de referência por causa da Casa do Povo, a Assembleia da República, para termos uma metodologia
de trabalho, mas depois também desta fase vamos continuar a abrir o diálogo para todos os estratos sociais e neste processo de debate sobre o nosso país, todos os moçambicanos de todos os estratos sociais estão convidados a participar para termos, portanto, leis de consenso e termos decisões de consenso onde todos nós achamos que é importante participarmos. Bom, Sr. Presidente, tendo em conta que os atos tendentes a bloqueio de estradas, invasão de propriedades alheias e por aí fora, alastram-se um pouco por todo o país e de alguma forma esta pessoa, o candidato Venâncio Mondlane, tem sido apontado como responsável deste movimento todo. Não seria prioridade, se calhar, esta conversa? Eu sempre disse, e vou repetir, o diálogo é a nossa prioridade. O diálogo é a nossa prioridade e deve ser a base para o desenvolvimento deste país. É por isso que estamos a manter diálogo nesta primeira fase com estes partidos políticos, mas volto a repetir, as portas não estão fechadas. Portanto, nós continuamos abertos ao diálogo. Nesta primeira fase em que estamos a trabalhar nesta plataforma partidária, é porque foi um modelo já definido e de consenso. Se as pessoas não estiverem disponíveis nesta primeira fase, no sentido de que não fazem parte dos partidos políticos, logo que terminar esta fase, vamos também continuar a atacar as outras fases e estamos abertos 24 sobre 24 horas para continuar a dialogar.